Olá, alunos de Psicoterapia Cristã Aplicada à Teologia. Pois é, mais uma vez estamos aqui no nosso penúltimo módulo do curso de Psicoterapia. E nós estaremos iniciando esse módulo agora, com esta aula, falando a respeito do tema, que é a importância da religião na vida do ser humano. E hoje nós vamos falar a respeito da origem da religião. Nesta aula vamos estar de uma forma sensacional, falando a respeito disso, porque a religião é algo de bastante importância na vida do ser humano. A religiosidade constrói um universo de reflexão todo especial na vida, ou seja, na vida individual ou na vida social. A religiosidade, ela constrói um universo de reflexão, onde o elemento esperança e sentido da vida são fundamentais para o desenvolvimento do ser humano em sua trajetória terrestre, ou seja, aqui na Terra. Pois bem, a formação do ser humano está ligada à construção do lugar onde ele habita, que envolve desde o seu ambiente natural, o seu entorno, a sua história, o seu dia a dia, aquilo que ele vai construindo no seu ambiente, até as influências que ele recebeu na vida pretérita. Ou seja, quando eu falo vida pretérita, eu estou dizendo na sua vida, na sua trajetória da sua história, nas coisas que aconteceram na sua história de vida até o momento presente. Pois bem, estas influências formam o seu caráter individual e social. Vamos parar aí um pouquinho para entender tudo isso daqui. Por quê? A religião, ela é um conjunto de aspectos que envolve a vida diária, que envolve a vida cultural, que envolve o crescimento, que envolve a construção do indivíduo dentro do seu ambiente de vivência. Agora, o ser humano se constrói em um território em sua construção pessoal. Nesse território cotidiano e em suas conexões também com os indivíduos, ou seja, com as outras pessoas de sua convivência. Nesse processo encontram-se aspectos da sua formação, tais como a cultura, a arte, o direito e a religião. É importante para nós entendermos que a religiosidade, ela é um elemento fundamental para se caracterizar os valores que formam o ser humano. E a sociedade também dentro de um espaço territorial, dentro de um determinado ambiente onde esse indivíduo vive. Então ele sofre influência não somente dentro da religiosidade, ele sofre influência não só do seu ambiente, aonde ele vive, mas também na convivência, nas suas relações interpessoais com as pessoas que estão à sua volta. É neste espaço que entendemos a cultura de uma determinada sociedade e junto com ela também a sua religiosidade. A religião permite conhecer o local onde as pessoas vivem, seus valores e sua cultura. Ela é influenciada por esta cultura, mas também influencia o modo cultural daqueles que vivem em seu entorno. Através da religião, conhecemos os valores que envolvem uma determinada sociedade, principalmente os seus valores éticos. Falamos a respeito de valores éticos no módulo passado, lembra? A religião se coloca como luz que ilumina as atitudes humanas. Em busca de quem? Em busca de um ser eterno. Esse é um caminho ético
E quando é bem fundamentado, permite claramente entender o caminho que aquela determinada sociedade está seguindo para se realizar em busca da garantia da realização daqueles que fazem parte dessa determinada sociedade, né? Pois bem, agora nós vamos ver a respeito da origem da religião. Eu gostaria que você entendesse algo, que a Bíblia Sagrada, né, o cânon sagrado, composta por 66 livros de Gênesis a Apocalipse, não é? Histórias do Velho Testamento, do Novo Testamento. A Bíblia Sagrada, ela vem falando lá no início, né? No princípio de todas as coisas. No princípio que criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, porém o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz. Ali começa o início da criação do mundo. Agora, eu quero abordar com você aqui a história arqueológica a respeito das descobertas da religiosidade, tá? Eu quero que você entenda, querido aluno, querida aluna, que nós vamos estar entrando aqui agora dentro do contexto histórico, dentro das comprobabilidades trazidas pelos escavadores, pelos arqueólogos que participaram de escavações e foram fazendo descobertas. E aí, na origem da religião, aconteceu algo assim impressionante, que a história vem contando o surgimento da religião através dos atos dos homens. E é isso que nós vamos estudar agora. Então, quero que você coloque sua compreensão aqui, no aspecto científico, no aspecto arqueológico, da história da humanidade, tá bem? Vamos agora olhar sob este prisma, ok? Então, vamos lá. As religiões foram fundamentais a partir da vivência de cada povo, tendo como raiz crenças que vieram das coisas palpáveis, né? Para entendermos a importância da religião na vida do ser humano, é necessário conhecer o seu contexto histórico. É isso que nós vamos fazer aqui agora. Nós vamos conhecer o contexto histórico, né? Para que a gente possa entender a importância da religião na vida do ser humano. Desde o início da história da humanidade até os dias atuais. Para provar o início da religião no mundo, o que existe são fatos históricos, tá bem? O que nós vamos relatar aqui agora são fatos históricos, resultados arqueológicos, produtos das escavações dos historiadores, tá bem? Dos arqueólogos, dos escavadores. Isso decorrente de muitos estudos e pesquisas feitas pelos estudiosos que descobriram grandes e importantes evidências arqueológicas que constataram o surgimento da religião na vida dos povos. Evidências de mais de 60 mil anos indicam que o homem acreditava em algum ser superior que fosse além da matéria humana. Foram encontrados vestígios nas escavações arqueológicas que notaram com clareza a forma com que os homens antepassados se preocupavam com a vida após a morte. A forma mais antiga foram as sepulturas encontradas durante as escavações. Aqui começa o início de uma visão, de uma visibilidade da formação da religiosidade, do início da religião. Foram encontrados alguns indícios, e esses indícios aconteceram a partir das sepulturas. Como é que aconteceu isto? Vamos lá. As ossadas encontradas nas sepulturas até hoje são importantes fontes de explicações que esclarecem e conduzem o modo como os seres humanos se preocupavam com a vida depois da morte. Já vi aqui, né, nesse início aqui da história,
uma preocupação com a vida além túmulo. E como que a gente vê isso? Os corpos eram enfeitados com adereços como colares, conchas de moluscos bem colocadas em volta desses corpos davam uma forma de órgão sexual feminino, dando aparência de algum tipo de adoração de alguma deidade feminina. Aqui os arqueológicos, né, os arqueólogos, os escavadores, começam a perceber já a preocupação aqui, indício com algum tipo de crença, de adoração. Através das escavações, descobriu-se que seria possível afirmar que já havia uma preocupação com a vida após a morte, ou seja, dava a entender que haveria algum tipo de vida depois da morte. Os corpos dos que morriam eram pintados com um barro de tom ocre vermelho. E esses corpos eles eram adornados de forma salpicada, simbolizando o sangue que representa a vida. Eles estavam na posição fetal, dentro do buraco das sepulturas, tendo a terra como cova, simbolizando o útero humano. Então o corpo estava ali dentro, na posição fetal. Segundo os escavadores, esses cadáveres estavam na posição voltada para onde o sol se põe. E o que dá a entender isso, professor Esther? Com isso, entendia-se que o destino das almas iam em busca do curso do sol, desejando um renascimento futuro. Nas grutas encontradas pelos arqueólogos, mostraram claras evidências de cultos religiosos feitos pelos homens primitivos, né, durante o período paleolítico da pré-história. Inclusive, os alunos estudam isso na matéria, né, de história, né, na escola secular. Então, fala-se a respeito disso, do homem da caverna, que fazia seus desenhos, seus arabescos, né, nas paredes das cavernas e deixaram ali registrado suas ações. Foi nesse período que surgiu a figura do homem por volta de 4 a 2 milhões de anos, até 10 mil anos antes de Cristo. Vamos pensar aqui que a contagem ela é regressiva, né? Ela não é uma contagem como hoje, né? 2001, 2002. Por exemplo, 2000, 1999. Então, antes de Cristo, a contagem era feita dessa forma. Já no período neolítico, já agora num outro período, né? Já não mais no período paleolítico da história, no período neolítico. Estou aqui resumindo para você ter uma ideia, mais ou menos, tá bem? Mas procure estudar sobre isso, vai na história, né, do homem primitivo, o que aconteceu lá no período paleolítico, no período neolítico, porque cada período foi marcado por algo bastante importante na história da humanidade. Agora, neste período neolítico, a atividade religiosa foi se despertando à medida em que o homem observava o nascimento e a morte das vegetações na terra. Aqui ele já passa a observar as plantinhas que nasciam, cresciam, davam flores, frutos e morriam. Quando havia escassez de alimentos e dificuldade de adaptações nas regiões onde os homens estavam vivendo, os grupos mudavam de um lugar para o outro, não é? Procurando novas regiões para sobreviverem. Isso a gente vê lá na Bíblia no tempo dos hebreus, né? Eles viviam em tendas e eles estavam sempre em busca de lugares fartos, né? A terra fértil para o plantio. Temos até lá na história de Ruth, em que Elimeleque sai da sua região e vai com sua família para uma outra região, digo, né? E para os campos de Moabe, para estabelecer sua vida lá, justamente pela escassez da terra, né? Um exemplo assim perfeito para nós aqui, né? Mas o que aconteceu? Quando eles encontravam essas regiões férteis, eles iam criando raízes, se adaptando no local onde moravam. Cada grupo comunicava na sua própria linguagem, né? Nos seus costumes. O conhecimento era passado uns aos outros
conforme a experiência de cada grupo, de acordo com a compreensão daquilo que aprendiam na agricultura e nos relacionamentos do cotidiano. Pois bem, os grupos criaram suas próprias crenças e costumes peculiares. Nós vemos bem isso lá na Bíblia, no Velho Testamento, na história do povo de Israel, né? E os povos que viviam também ali no entorno do povo de Israel. Cada povo tinha uma maneira diferente de conviver, né? Em suas crenças, em seus comportamentos, no seu relacionamento cotidiano. O conceito do certo ou errado, as leis, os deuses, passaram a ser diferentes. A verdade de cada povo era baseada nos ambientes aonde eles viviam, segundo suas crenças e segundo suas culturas. Os rituais e magias transformaram-se em sacrifícios e orações, pois o homem primitivo acreditava na existência de uma força sobrenatural que dava vida para as coisas. Essa crença gerou um temor no ser humano, fazendo disso a base da sua religião. Então aqui a gente vê a religião já se formando com base no temor, né? No temor que estava sendo gerado já aqui a essa altura da história dentro do ser humano. Sendo assim, segundo os historiadores, entendeu-se que a religião era produto de uma reação emocional do ser humano diante do sobrenatural do ser desconhecido. À medida com que o homem ia interagindo no seu meio social, o conhecimento e o entendimento da realidade da sua existência e do ambiente onde viviam iam sendo aprimorados. O homem passou então a entender e a compreender que de alguma forma, o mundo foi criado para o seu benefício próprio. Ele descobriu na sua consciência como ser humano que havia, vou repetir aqui para a gente entender um pouco melhor, ele descobriu na sua consciência como ser humano, ou seja, como ser humano, ele descobriu na sua consciência que havia um poder superior que estava acima dele como indivíduo, como ser humano. Ao longo da história, sua crença foi se modificando e evoluindo através dos tempos. Isso trouxe o fortalecimento das religiões para o mundo, né? Então, fortaleceu também para que as religiões tivessem um desenvolvimento e um crescimento. E vamos ficar por aqui, né? E você fica aí se deliciando com essa história. Isso é fato real, segundo as descobertas dos arqueólogos, né? Como que as pessoas foram lidando com a questão da religião, né? E a gente vai continuar esse texto maravilhoso, né? Aqui da nossa apostila, na nossa próxima aula. Eu fico por aqui e até lá.